Olá, pessoal. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto muito interessante. Seria uma coisa assim para a gente pensar. Você saberia como fazer uma pergunta para uma inteligência artificial? Welcome to our channel. This is an experimental video production that we will use to learn together, using free resources all the time. Você teria ideia do que iria acontecer no final? O que você espera quando você imagina que você vai fazer um trabalho com uma inteligência artificial? Desenvolver um projeto, qualquer coisa que o valha. Muito importante quando a gente está trabalhando com uma inteligência artificial é a gente montar na cabeça da gente o que a gente precisa. E aí está a pergunta. Mesmo quando você vai trabalhar com uma plataforma de desenho, o prompt que você vai escrever para que ela faça, para que ela crie uma imagem, esse prompt nada mais é do que uma pergunta. Ele é uma pergunta. Você está perguntando, você tem capacidade de me gerar isso dessa forma? E quando ele gera, você vai avaliar se aquilo é realmente o que você esperava. Porque é assim que deve ser. É muito desgastante quando a gente percebe que as pessoas estão usando os sites de criação de imagem, colocando uma coisa qualquer e esperando para ver o que sai. Para a gente que trabalha na área de comunicação, trabalhou como profissional com agência, isso é uma coisa de criança, não é uma coisa de profissional. Você, como profissional, você está sempre imaginando alguma coisa, o que você pretende com aquilo. Então, a gente está agora com uma evolução muito grande. O Midjourney está na versão 6, dominou os assuntos, está dominando os assuntos do momento, né? E a gente está também querendo ver como que se comportaria a interpretação de um pedido do Midjourney e de um pedido do DALL-E 3. O DALL-E 3 tem a capacidade de fazer uma interpretação de pedido melhor do que o Midjourney. Então, a promessa da versão nova do Midjourney é se equiparar a essa eficiência de resposta. Ou seja, dá para você uma resposta exata, correta, que traduza o que você escreveu, o pedido. E o pedido, como eu disse, o pedido é uma pergunta. Para mim é sempre uma pergunta, eu sempre faço uma pergunta. E nos meus trabalhos com esses chats, eu comecei a ver como que a gente deveria estar conversando com eles, como que a gente poderia estar fazendo a pergunta correta a partir do uso de uma inteligência, de um chat, que eu considerei ele diferente. Ele bem diferente dos outros, porque toda vez que eu entrava num assunto para fazer uma pesquisa sobre um determinado tópico, ele sempre terminava a resposta com uma pergunta ou duas. Ou seja, ele foi me levando a entender que eu poderia estar fazendo uma pergunta para ele que não era bem a pergunta que eu deveria ter feito. Foi isso que eu entendi. Poderia pensar assim, é um complemento. Não, é um novo direcionamento. Então, se você faz uma pergunta sobre um assunto, ele vai te dar uma resposta sobre aquele assunto e pronto. É assim que a maioria dos chats funcionam. Você faz a pergunta, ele te dá uma resposta. A partir do momento que eu comecei a ter esse tipo vamos dizer assim, de conversa, entre aspas, tá, com uma inteligência artificial, eu comecei a perceber que era necessário elaborar melhor uma pergunta. E não simplesmente
sair perguntando qualquer coisa, mas elaborar a pergunta, imaginar melhor o que eu quero de resposta, pensar melhor na pergunta. E trabalhando nessa linha, eu comecei a pensar o que eu poderia fazer. Então eu comecei a usar o Copilot da Microsoft em função de todas as modificações que a Microsoft fez nesses tempos agora, em cima de todo o ferramental dela. Então ela começou a pegar a parte da inteligência artificial mais evoluída da OpenAI, que seria já o ChatGPT, o GPT dela, na realidade, o que a Microsoft tem é o GPT-4. E ela está colocando à disposição o GPT-4 Turbo, que é o que tem de mais avançado hoje, tá, na inteligência artificial em termos de chat. E dentro do chat, eu me interessei pelo Copilot. E eu fui trabalhar com o Copilot para fazer alguns comparativos entre a pergunta que eu faço e a resposta que eu vou obter. E o Copilot, ele, diferentemente dessa outra inteligência que termina a resposta com uma pergunta, o Copilot termina a resposta com sugestões. E isso foi uma coisa muito interessante. Quer dizer, é a mesma linha. A diferença é que, em vez de fazer uma pergunta, ele coloca 3 sugestões embaixo para você escolher. Se você fala para ele sobre Teorema de Pitágoras, ele vai embaixo perguntar para você se você quer que ele desenvolva algum exemplo do Teorema de Pitágoras para que você possa entender a resposta que ele deu anteriormente, por exemplo. Tá? E ali eu entendi as sugestões que ele estava colocando, eu percebi que aquilo era a continuidade do próprio assunto, ou seja, me levando para evoluir ainda mais aquele assunto que a gente estava, vamos dizer assim, pesquisando. A pesquisa, ela tem esse lado, né? Para esticar a pesquisa, você precisa ter uma série de perguntas. Tá? Nenhuma inteligência artificial vai discorrer sobre um assunto esgotando. Ele vai te levar você, com essas sugestões, a esgotar o assunto. Mas você tem que se aperceber disso. E uma outra coisa que me chamou muita atenção entre os chats é que você conversa com uma inteligência artificial, um chat, você faz algumas perguntas e ele te dá algumas respostas. Ótimo. E quem me garante que o que ele está me respondendo é correto? Como é que eu vou fazer essa verificação? Isso é uma coisa que o Copilot da Microsoft te dá. Pode não ser uma segurança 100%, mas toda a resposta que é dada pelo Copilot, principalmente, vem com a referência. Então você faz uma pergunta e ele, quando elabora a resposta, ele coloca em alguns pontos dessa resposta da onde saiu aquela resposta, aonde foi que ele catalogou aquilo. Porque quando a gente fala inteligência artificial, o que é uma inteligência artificial senão um repositório de informações? Tudo que uma inteligência artificial tem a mais do que um ser humano é a quantidade de informação que ele já tem catalogada. Eu não consigo ter catalogado todos os matemáticos do mundo. Eu não tenho isso. Para poder ter isso, eu teria que fazer uma pesquisa. Mesmo um estudioso da área, ele não vai ter. A esgotar o assunto é uma coisa complexa. Você poderia ter personalidades e personagens que a história não se debruçou sobre ele de uma forma que tenha nos livros
ou tem algum professor, ou tem alguém que possa te passar essa informação. Já a inteligência artificial tem isso. Ela tem catalogado isso. Ela tem toda a informação disponível no mundo, toda a informação que está disponível no mundo, ela tem hoje catalogada. Então, toda vez que você vai trabalhar com pesquisa, você vai ter uma resposta, tá, daquilo que está catalogado no mundo hoje, em termos vamos dizer assim, de registro, daquilo que foi registrado. Porque nem tudo foi registrado. Algumas coisas não foram registradas. Então, aquilo que não foi registrado, vamos dizer assim, existia um gerente de marketing da Sprint, na década de 90, que dizia: você não escreveu, não aconteceu. E é uma realidade, porque se você não fizer um registro histórico, não aconteceu. Aquela informação vai se perder no tempo. Há toda uma questão aí, vamos dizer assim, lúdica, de se dizer que vai ter um tempo em que a gente vai ter possibilidade de pegar, vamos dizer assim, os átomos, vamos falar desse jeito para ficar inteligível, daquilo que você conversou, daquilo que você falou, e que está espalhado na atmosfera, está espalhado em algum canto. Então, você recuperar essa fala poderia ser possível. Eu não sei se isso é verdadeiro ou não, mas a gente imagina que isso seria uma coisa, vamos dizer assim, lúdica, né? Mas o mais importante mesmo desse briefing nosso, vamos dizer assim, desse papo nosso, é como fazer a pergunta. Essa é uma questão para a gente trabalhar bastante, pensar bastante. Como fazer uma pergunta? Vamos ver daqui para frente o que a gente pode fazer. Thank you for watching this video. Stay tuned, we will produce a lot more just for you.